Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, o horário que vocês estiverem assistindo aí esse vídeo. Vê aqui, pessoal, a gente vai ver as relações, a gente vai ver os triângulos retângulos, tá? A gente já viu o teorema de Pitágoras, agora a gente vai ver as outras relações em relação a eles. Tá? Elementos de um triângulo retângulo, quais são os elementos dele? Nós temos aqui, ó, os elementos dele, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem essa parte aqui, ó. Esse H aqui, ó, a gente chama de altura, tá? Altura, que forma um ângulo aqui de 90 graus. Você vê que aqui, esse ângulo aqui é 90 graus aqui, ó, tá? Ponto A. O lado oposto é a hipotenusa, tá? Isso aqui, ó, é a altura. Aqui é o cateto do triângulo maior, aqui é o outro cateto do triângulo maior. Você percebe o seguinte, eu podia formar três triângulos aí, ó. Podia formar esse maior, podia formar esse aqui, um triângulo, o maior eu chamaria de triângulo 1, triângulo 2 isso aqui, o triângulo 3 essa parte de cá. Dá para formar três triângulos, tá? Então, por semelhança, você consegue provar essas propriedades, tá? Por semelhança, você consegue provar essas propriedades. Então, vê, a gente tem o lado oposto ao ângulo retângulo, a gente sabe que é a hipotenusa, tá? Né? Os outros dois lados a gente chama de cateto, tá? E esse lado que vem do ângulo reto até tocar, assim, que fica, realmente você vê que fica uma linha em pé, assim, a gente chama de altura. A gente tem o seguinte, pessoal, a gente tem aqui uma projeção. Projeção é o seguinte, é como se eu pegasse isso aqui, ó, eu pegasse isso aqui, estivesse no espaço, assim, né? No espaço não, estivesse nessa posição, e eu passasse uma reta na horizontal e projetasse essas linhas aqui. Ó. Foi isso que ele fez, tá? Ele projetou essas linhas essa projeção de C, ele projetou aqui e chamou de N. E a mesma coisa ele fez com B, ele projetou ali, projetou e chamou de M, tá? Então são os elementos que a gente tem de um triângulo retângulo. A gente tem a hipotenusa, né, que é o maior lado, os dois catetos, que são os dois catetos do triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, que também a gente pode ter uma altura relativa a um cateto, né, mas é a altura relativa à hipotenusa, N é a projeção desse lado AB, tá? AB, e M é a projeção desse lado AC, tá? É isso que a gente tem essas propriedades aí, tá? O que é que a gente tem mais aqui? A gente tem relações métricas do triângulo retângulo, algumas relações, tá? Algumas relações métricas. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Nós temos algumas relações métricas. A gente tem algumas relações métricas. A primeira relação, ó, o triângulo é aquele mesmo lá de cima, tá? Aquele mesmo lá de cima. A primeira relação que a gente tem é em relação a esse cateto aqui, é o cateto C. Esse cateto aqui. A relação em relação a esse cateto aqui, ó, que eu chamei de C, né? Esse lado AB, esse cateto C. O que é que eu tenho aqui? Ó? A primeira relação diz o seguinte, ó, o quadrado da medida de um cateto, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa, tá? Então, vê, a fórmula seria essa aqui, ó. O quadrado, em linguagem matemática seria isso, ó, o quadrado do cateto é igual à hipotenusa, né, vezes a projeção do cateto, né, que é essa projeção aqui, ó, tá? Pronto. Aí com essa fórmula aqui a gente resolve algumas questões, tá? A gente resolve algumas questões. Vamos fazer algumas questões, né, pessoal? Primeira questão a respeito desse relações métricas, né? Tem assim, ó, calcula a medida do elemento desconhecido do triângulo retângulo, tá? Aí eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho a projeção C e tenho a hipotenusa, no caso A, né? Então ele quer o seguinte, ele quer que eu calcule isso aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui C, eu estou procurando, né? O A eu tenho que é 9, o N eu tenho que é 4. Então a C ao quadrado a gente sabe que é A vezes N, ó. Então C ao quadrado vai ser 4 vezes 9, que dá 36, ó. Aí a operação inversa, isso aqui vai dar 36. Deixa eu ver se eu consigo pegar o lapisinho aqui para a gente fazer o restinho da conta. Ver se eu consigo aqui.
Não consegui. Isso aqui que digo. Pronto, acho que agora vai. Ó. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o que? 9 vezes 4 dá 36, ó. Vai dar 36. Né? Então o que é que a gente tem? Ó? A gente tem o seguinte, ó. Então, C é igual a raiz quadrada de 36. Operação inversa da potenciação é radiação. Aí eu procuro o número aqui que multiplicado por ele mesmo dá 36, que vai ser 6, né? 6 vezes 6, 36. Ó. Então, o cateto ali, ele vale 6, tá? Vale 6. Então é assim, é aplicação de fórmula praticamente. Ó. É aplicação de fórmula, não tem muito o que fazer não. Aí vocês tentam fazer as outras questões, que é a mesma coisa, tá? Não tem muito mistério. Vou fazer aquele. Aqui ele deu o quê? Ele deu o C e deu a hipotenusa. Ó. Faltou o N. Ó. Faltou o N, né? O que ele deu aqui? Ó. Ele me deu o valor de C. Não sei, o pessoal tá. Esse lápisinho é tão ruim de trabalhar. Ó, ele deu o valor de C, que é 8. Ele me deu o valor da hipotenusa. Vou chamar de A, tá? Que ele chamou. Disse que era 16. Isso aí foi dado, né? 16, ó. Ele quer calcular o valor de N, né? Isso que ele quer calcular. Interrogação, tá? Isso que ele quer calcular. Então vamos ver aqui, ó. Como é a fórmula? A fórmula é essa daqui, ó. Né? C ao quadrado é igual a vezes N, né? Ó, ele quer calcular o N, ó. Então o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu posso dizer que isso aqui N, ó. Então, né? N está multiplicando, ó. O A está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ó. Então eu posso dizer que N, ó, que eu quero calcular, é igual ao valor de C ao quadrado dividido por A. É só substituir aí, fazer as contas, aí a gente tem um valor de N. Tá? A gente tem um valor de N. Então vê. C, né? N, que eu quero calcular, é igual a C ao quadrado. Qual é o valor de C? Vamos ver lá em cima que eu já esqueci. 8. 8 ao quadrado dividido por A, que é 16. Então, ó, N é igual a 8 vezes 8, 64. Dividido por 16. Tá? Eu vou fazer essa conta direta, eu não vou fazer passo a passo não, que vocês dividir já devem saber, né? Então isso vai ser igual a quanto? Ó? Essa calculadora aqui da máquina,
vai ser... Quando foi o número mesmo, que eu já esqueci? O número é 64,16, né? Eu vou dividir 64, 64, dividido por 16. Vocês quando forem fazer, façam na mão, tá, pessoal? Dá 4, né? Dá 4. Então, pagando aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Tá? Vocês quando forem fazer, façam uma conta mesmo, tá? Faz tentativa, né? Tenta 3, vai ver que não dá. Aí tenta 4, aí vai ver que vai bater, tá? Então, ó, o valor de n é igual a 4, tá? Essa é a resposta. Essa é a questão C, né? Então, ó, a questão D vocês façam, ó. Vocês façam, vê. Foi que ele deu, ó. Ele deu o valor de C ao quadrado, deu o valor de N, falta o valor de A. Ele quer calcular o valor de A, tá? É bem parecido com o anterior, tá? Bem parecido com o anterior. Aí vocês fazem. Isso aí vocês fazem, tá? Vamos ver agora acho que o segundo. Vamos ver agora o segundo. Pronto, pessoal, isso aqui vocês fazem, né? Ele deu o valor do C, que é 10, deu o valor do N, que é 4. Ele quer calcular o valor da hipotenusa, tá? Bem parecido com o anterior, tá? Não tem muito mistério, não. Só conta mesmo e